Amém? E eu quero continuar com você uma palavra que eu comecei semana passada sobre herança. Quantos estavam aqui semana passada? Ouviram a palavra sobre a herança que nós temos em Cristo Jesus? Quantos estavam aí? Receberam a palavra? Se você não ouviu a primeira parte dessa mensagem, eu aconselho você a ouvi-la. Está na nossa página do Facebook. Aliás, passa por lá, curte a nossa página. Daqui a pouco teremos um site, então já vai acostumando, né? Entrar aí, logo estaremos transmitindo nossos cultos ao vivo, né? Temos uma equipe se preparando. Eu acho que logo, o quê? Mais um mês? Cadê o Marco? Marco, a rádio quando que já está saindo na rádio aí? Daqui uns 30 dias já tem a rádio, o culto vai estar na rádio, já teremos uma rádio online, ok? Então, estamos avançando aí, né? Estamos com cara de gente grande aí, somos pequenos, mas somos metidos, né? Eu quero continuar e eu quero falar com você sobre a herança, e eu quero que, assim como Deus tem colocado no meu coração, me fez olhar algo esses dias, meditando nesse tema, herança, e algo que eu vi que foi forte e abriu meus olhos, e eu digo para você que me deu um tipo de arrependimento, e me fez me reposicionar. A minha oração é que aquilo que impactou o meu coração, impacte o teu também nessa noite, amém? Quero falar algo como se fosse um testemunho, daquilo que Deus está me falando, e o meu desejo é que você entenda, assim como eu entendi, e que nós possamos causar um grande impacto, amém? Nesses dias de hoje. Quero falar com você sobre a herança assolada, tá bom? Falando sobre herança, entrar no tema herança assolada. Romanos, no capítulo 4, só repetindo o texto base para essa mensagem. Romanos capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o quê? Que Abraão é o quê? Herdeiro do quê? Do mundo, meu irmão. Você já recebeu alguma herança? Receber herança é bom, não é? Mas a Bíblia diz que a Abraão, ele deu o mundo inteiro por herança. Amém? E olha só, eu em Abraão sou descendente. Se Abraão recebeu, é meu também. Glória a Deus. Não temos tempo para falar, já falei sobre essa questão do mundo na semana passada, depois pode checar e refrescar, ou se você não ouviu, ouvi-la. Mas Abraão recebeu a promessa do mundo, não foi por condições dele mesmo, méritos dele mesmo, posicionamento moral, posicionamento político. O que Abraão conseguiu foi mediante a justiça que vem da fé. Como que eu alcanço a minha herança? Pela fé. Veja o versículo 14, ele continua: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, olha só, se a herança ela não vem, se ela vem de condicionamento humano, de performance humana, certo? A fé não tem valor. E a promessa da herança fica inútil. Ou seja, queridos, se eu não entender que a herança que Deus tem para a minha vida, em todos os sentidos, mundo ali está falando de todas as coisas, tá? Ele embutiu no macro, para que nós pudéssemos observar também as coisas pequenas, como saúde, segurança, paz, estabilidade financeira, estabilidade conjugal, proteção, e assim vai todas as promessas de herança que eu e você temos pela fé em Cristo Jesus. Veja o versículo 15, ele diz assim: porque a lei produz a ira, e onde não há lei não há transgressão. Versículo 16, pode ir passando. Portanto a promessa ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Querido, essa é a graça de Deus, esse é o presente de Deus para você. Deus quer te dar presentes, Deus quer abençoar você, Deus quer tirar-nos de qualquer estado de opressão. Ele diz assim que isso vem pela graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aqueles que estão sob o regime da lei, mas também aqueles que têm o quê? A fé que teve Abraão. Quantos têm a fé aqui? Amém, queridos? Então toda a herança ela está embutida numa
disposição minha de crer que em Cristo Jesus eu tenho toda a herança. Amém? Agora, ouçam isso. Que herança é essa que Deus tem para mim? Qual é o alvo, ou qual é a complexidade dessa herança que eu e você temos? Olha aqui para mim. Deus nos vê como um corpo. Raras vezes Deus nos vê como indivíduos. Raras vezes. Quando Deus chama Israel, um povo, não um indivíduo. A maneira de Deus trabalha com um povo. A Bíblia fala que Deus tem um povo. Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus mandou Jesus para salvar um povo, salvar a terra. Raras vezes Deus se refere a mim como indivíduo, mas Deus me vê como um povo. No Novo Testamento Deus nos vê como o corpo de Cristo, como a igreja de Cristo. Um conjunto, um grupo, um coletivo, não um indivíduo. Agora, veja só, quando Deus fala de uma terra, de uma herança, eu preciso olhar como igreja. Eu tenho a minha herança individual, que é conquistar tudo que Deus tem para mim como indivíduo, tudo que Deus tem para mim como família. E meu irmão, isso funciona. Quando você entende que é pela fé, na obra que Jesus fez, você começa a ver o nível de saúde familiar subindo, você começa a ver o teu nível de prosperidade financeira subindo, você começa a ver o teu nível de paz subindo, você começa a ver a tua segurança crescendo, você começa a viver um nível de estabilidade maior, porque você começa a adquirir e tomar posse da herança que Deus tem para você como indivíduo. Mas e como igreja? Eu preciso olhar a extensão da herança que Deus tem para o povo, para uma igreja, para o seu corpo, que é Cristo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Isaías 49, ele fala um pouco dessa herança. Versículo 8, ele diz assim: assim diz o Senhor, Deus está falando, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei. E eu te guardarei e te darei por pacto do povo, por aliança do povo, para restaurares a terra. Vocês estão aí, igreja? Ele está falando assim, eu te salvei. No dia da tua aflição eu vim e te socorri. No dia da tua angústia eu vim e ouvi o teu clamor. E eu fiz um pacto com você. Eu fiz uma aliança com você, povo de Deus. Quem é o povo de Deus aqui? Ele fez um pacto comigo e com você, como povo, como igreja, ok? Para que, uma aliança para o povo, para restaurar a terra. E olha só que tremendo, e distribuir suas propriedades abandonadas. Em outra versão, as suas heranças assoladas, largadas, jogadas para fora. Meu irmão, Deus tem uma herança para mim e para você como igreja. Presta atenção. Deus chamou Abraão, você conhece a história. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou te dar uma terra por herança. Amém? Está vendo essa terra? Toda ela eu te darei por herança. Agora, Abraão, diga, ouça, eu não darei a você agora. Agora eu não vou te dar. Mas você vai esperar passar 4 gerações. E outro dia eu falo para você sobre o percurso dessas 4 gerações. Mas você vai esperar, Abraão, Gênesis 15, ele está dizendo isso para Abraão. Você vai esperar passar 4 gerações. E aí a medida da iniquidade dos amorreus, dos jebuseus, dos gigazeus, dos filisteus, dos heteus, e vai tudo zeus ali. Quando encher a medida da iniquidade, aí eu vou te dar por herança essa terra. O que Deus está falando? Eu te dou essa herança, está prometido. Mas vai chegar um tempo que eu vou julgar o pecado dessa terra. E quando eu julgar, você vai tomar posse da terra. Meu irmão, ouça aqui. Esse tempo de julgamento já aconteceu. Quando Jesus veio, Jesus julgou o pecado. Jesus julgou Satanás. Jesus julgou a morte. E condenou todos eles, a morte, o pecado e o inferno. E levantou uma nova geração. E essa geração que nasceu do Calvário, a essa geração Deus disse, agora você toma posse da herança.
Ei, vocês estão aí? Deus prometeu uma terra para Abraão, e essa terra foi concluída, a promessa dessa terra foi concretizada e foi realizada agora em Cristo Jesus para o seu povo, o povo que nasceu da salvação que há em Cristo Jesus. Meu irmão, e aí Deus fala para Abraão, Abraão passa, na história bíblica, passa anos e agora vem Moisés. Se você olhar a quarta geração, quando Jesus fala, é a geração de Isaac, uma geração. A geração de Jacó, segunda geração. A geração de José, terceira geração. E a geração de Abraão, quarta geração. 4 gerações passaram, e agora é hora de entrar. E Deus disse para Abraão, para Moisés, agora entra na terra. Só que olha só, a terra a qual você vai possuir, é terra que mana leite e terra que mana mel. Mas tem inimigo lá. Tem gigantes lá. A herança que eu te dou é uma herança que está assolada. Olha o que ele diz no versículo 9. Pode deixar o texto. Vocês vão entrar nessa terra de herança assolada. Você vai pegar uma herança que está abandonada, uma herança que está largada, uma herança que está oprimida, uma herança que está judiada, uma herança que está sendo explorada, que é a terra que o Senhor nos dá, que é a terra brasileira. É a terra do continente americano, é a terra. E ele diz assim, para dizeres aos presos, sai, fica livre. E para dizer aos que estão em trevas, apareçam, que brilhe a luz sobre você. Deus me chamou eu e você como povo, para entrar numa terra que está assolada, e dizer, você que está preso, agora você está livre. E você que anda em trevas, agora você está solto. Se tem a luz brilha sobre ti. Ei, igreja, nós precisamos entender que terra, a herança que Deus tem para nós, a terra, a palavra terra significa nações, mundo, significa terra, significa tudo aquilo que não faz parte do céu, mas faz parte da terra, do globo, do universo. Jesus uma vez falou para nós, você e eu, nós somos a luz deste mundo. Está na hora de nós começarmos a andar e brilhar a luz. Ouçam isso, queridos. Quantos de vocês que andavam presos, cativos, amarrados, oprimidos, andavam em trevas, e alguém chegou e pregou o evangelho para você, e as cadeias foram arrebentadas, e a luz do evangelho brilhou sobre você? Quantos temos aqui que passaram por esse testemunho? Se nós dessemos oportunidade para todos vocês aqui darem testemunho, nós amanheceríamos o dia e talvez avançaria outro dia. Eu me lembro de um testemunho de um casal, que nós começamos a evangelizá-los. E esse casal veio para a igreja, e eu e a Rosângela, junto com outro casal de amigos, começamos a evangelizá-los. E um dia eu fui visitá-los. Eles moravam num lugar chamado Vila da Miséria. Pense numa treva. Pense numa cadeia. O lugar era tão miserável, meu irmão, que eles moravam, era uma inclinação, assim, era um terreno que se inclinava, que eles diziam que ali era uma rua. E a miséria era tão terrível, que todos ali, não tinha banheiro, não tinha nada, não tinha mitórios, não tinha esgoto, não tinha nada. Então eles faziam todas as suas necessidades na rua, nos terreiros, mulheres, homens, crianças. E aí quando chovia, era um terreno inclinado, então a enxurrada vinha, e lavando a terra, e jogava toda aquela sujeira deles mesmos para dentro das casas deles. Miséria. E esse casal aceitou Jesus, nós fomos lá e começamos a evangelizá-los, começamos a dizer, a você que está preso, sai da tua prisão, a você que está em trevas, brilha a luz do evangelho. Não passou muito tempo, 3 meses talvez, uma família ofereceu para eles um terreno, uma chacrinha, um lugar bonito. Eles foram lá e construíram uma casinha, já mudou a vida deles. Passou mais um tempo, ele arrumou um emprego, e começou a trabalhar. Passou mais um tempo, eu vi que eles já estavam vivendo com roupas melhores.
Passou algum tempo, nós fomos visitá-los, e a casinha deles já era uma casa bonita. Eles moravam, do lado da casa deles caía tipo uma cachoeira, um riozinho com cachoeira, com cascata. Quantos de vocês têm uma cascata no quintal da casa de vocês? Eles tinham. Compraram o carro, mudou a vida, mudou o semblante, mudou a cultura. A luz do Evangelho libertou aquela família. Hoje passa por lá, até piscina na casa deles tem. É pequenininha, mas tem. Quantos tem piscina na casa aqui? Ele fez uma aliança com seu povo para dar uma herança. Sabe qual é o meu problema e o teu? É que nós temos uma visão muito individualista. Minha herança? A minha herança é meu carro zero. Eu quero meu carro zero. Não está errado, meu irmão. Deus quer te dar carros novos. Mas tem uma herança, que é a terra, de pessoas que estão vivendo em trevas, e pessoas que estão vivendo escravas. E você tem uma palavra para mudar a vida delas. Irmãos, você precisa começar a crer, você não pode deixar de crer no Evangelho. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Meu irmão, você foi salvo por causa do Evangelho. E por que você não crê no Evangelho? Por que você não prega esse Evangelho? Aleluia. Salmo 107, versículo 18, ele diz assim. Salmo 107, 18. Aqui está falando do povo vivendo no deserto, e Deus salvando o povo, Deus vindo em resgate desse povo. E aí ele chega num momento que ele diz assim: sentiram repugnância por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte. Viveram uma vida tão trágica, que nem comer eles não conseguiam mais. Versículo 19. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Versículo 20, Ele enviou o quê? A sua palavra. E o que aconteceu? E os curou, e os livrou da morte. O que é a palavra? A palavra é o Evangelho que anuncia Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A palavra é Cristo, o verbo de Deus, que você liberando essa palavra, você liberta os que estão escravos, e anuncia luz em meio às trevas. Igreja, chegou o tempo de pregar o Evangelho para salvar a tua herança. Ei, quantos querem pregar essa palavra? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, nós precisamos entender a herança. A herança é um povo. Deus deseja ter um povo. Deus deseja habitar no meio de um povo. Deus quer a minha bem, Deus quer o meu bem, Deus quer a minha alegria, Deus quer a minha paz. Mas Deus tem uma visão maior que a minha. Deus olha o todo. Deus olha para o Brasil nesse dia de hoje, e Deus olha, aleluia. O livro de Ezequiel, ele diz assim: eu procuro alguém, um só, que se coloque na brecha, e eu vou mudar a história de uma nação. Meu irmão, o poder do Evangelho na tua boca despedaça todos os grilhões. Pastor, meu vizinho é traficante. Pastor, minha vizinha é prostituta. Pastor, o meu patrão é corrupto, sem vergonha, malandro. Pastor, a minha secretária é sedutora. Pregue o Evangelho. E você muda a vida deles. Olha aqui para mim. Mudou a tua ou não? Mudou a tua, Alessandro? Posso falar? Alessandro, um pau d'água, cachaceiro. Levanta aí, Alessandro. Vamos expor o Alessandro. Um dia chegou o Evangelho na sua vida. E aquele que era pau d'água, cachaceiro, hoje é pastor e cuida de pessoas. Aleluia! Fabiano, Deus mudou a tua vida, Fabiano? Mudou a tua vida, não mudou? Se não tivesse pregado o Evangelho para você, onde você estaria, meu irmão?
Está aqui, é o outro Fabiano. Tem o Lisboa e tem o Malucelli aqui. Por que nós queremos tanto o Evangelho em nossas vidas, mas restringimos o Evangelho ao cativo? Que demônio é esse? Que principado é esse? Que casta demoníaca é essa, que consegue me calar diante de tamanho poder, diante de tamanha autoridade, para mudar uma vida, uma família, um estado, uma nação? Oh, aleluia! Abraão, Deus fala para ele: eu vou te dar uma nação por herança. E Abraão um dia, houve um tempo, que chegou aos ouvidos de Abraão, dizendo que os reis da terra começaram a guerrear, começaram a lutar, e começaram a assolar toda a terra, terra que era a herança dele. E ainda chegou uma notícia pior, dizendo: Abraão, os reis entraram em guerra e sequestraram o seu sobrinho Ló, e levaram ele, os bens, a família e todo o povo dele. Abraão disse: isso não está certo. Não pode ser assim. Ninguém pode saquear a minha herança. E a Bíblia diz que Abraão convoca o seu exército, e ele vai em luta, e ele vai para a guerra, e ele resgata todos os bens, toda a sua família, Ló, toda a sua casa e todos os bens, ele traz de volta dizendo: essa herança ninguém toca. Agora ouçam, Gênesis capítulo 14, versículo 16. Abraão recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Resgate, meu irmão. Diga assim: eu tenho uma unção de resgate. Amém? Meu irmão, é poderoso o Evangelho. Uma vez trabalhei com um irmão, ele foi irmão. Irmãozeu, mas foi irmão. Esse homem já de idade, esse homem tinha tanto demônio, que ele tinha uma cara esquisita, tinha uma cara de demônio. E ele trabalhava, ele era meu chefe da minha sessão. E esse homem era pai de santo, servo de santo, escravo de santo, era tudo o que podia ser. E às vezes nas confraternizações ele bebia, e ainda ele ficava meio afeminado. Pense num senhor já, cara de demônio e afeminado, era feia a coisa, é só com jejum e oração. E esse homem, ele tinha uma mania de me perseguir, ele tirava sarro, pastorzinho daqui, tirava sarro daqui, ameaçava, fazia piada, e aquilo me incomodava. E eu disse: só tem uma solução, eu preciso pregar o Evangelho para esse rapaz, para esse senhor. E eu fazia questão de todo início de semana, eu sentava com ele: deixa eu te falar o que eu preguei na minha igreja, deixa eu falar o que aconteceu, deixa eu falar o que eu fiz. E eu começava a pregar o Evangelho. E aquele homem, foi passando o tempo, ele não me incomodava mais, ele passou a ter um respeito pela minha pessoa. Quando nós saímos, ele já não bebia mais. E aquele homem foi impactado pela mensagem do Evangelho. É poderoso. Abraão, quando ele viu os jovens, a família dele sendo sequestrada, ele diz: não pode. Versículo 17. Continua o versículo 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, que é o nome de um rei, não se assuste, tá? Não é palavrão e nem oração em línguas, é nome de alguém mesmo. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma, escute isso, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isso é, o vale do rei. Ei, meu irmão, olha aqui para mim, se você quer tua herança, se você quer alcançar tudo que Deus tem, se você quer salvar família, salvar teu ambiente de trabalho, se você quer mudar a história da tua nação, está aqui, está me olhando, está vendo? Você precisa aprender a falar com o rei. Enquanto você não aprender a falar com reis, você não conquista nada. A Bíblia diz que Abraão foi ameaçado
Abraão foi interrompido pelo rei de Sodoma, no vale do rei. Agora, veja só, quando o rei de Sodoma, quem era rei de Sodoma? Era um principado, era um demônio de alta categoria, era um escravizador, um sequestrador, um roubador de herança. Quando o rei demoníaco se encontrou com Abraão, o herdeiro, versículo 17, olha o que aconteceu, 18. Então Melquisedeque, quem era Melquisedeque? O quê? Rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, rei de bondade, rei eterno, rei dos reis, senhor dos senhores. Quando os reis da terra querem ameaçar você, o rei dos reis vem ao teu encontro. Se perdeu para dar um glória aí, irmão. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pão e vinho fala de comunhão. Pão e vinho fala da morte de Jesus que mudou a tua história. É o evangelho, a boa nova. Era para você ser escravo, mas agora você é livre. Era para você ir para o inferno, agora você vai para o céu. Era para você estar morto, mas agora está vivo. Era para você ser condenado, mas agora está solto. Era para você perder, mas agora você vence. Era para você viver doente, mas agora você vive em saúde. Ei! Pão e vinho! O rei de Salém trouxe pão e vinho, trouxe a notícia, alguém vai pagar o preço por você, alguém vai trazer comunhão entre você e Deus. Versículo 19, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Em outra versão dizendo, o dono de todas as coisas. De que maneira que Abraão foi abençoado? Pelo Deus. Qual que é o caminho de ser abençoado? Deus em Cristo Jesus. Você não é abençoado por outras coisas a não ser por Deus. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o quê? Seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Semana que vem eu vou falar sobre dízimo de tudo, ok? Vamos deixar isso para a semana que vem, temos mais coisas para fazer hoje. Versículo 21. O rei de Sodoma agora, está entendendo? Quem que falava com Abraão? Com quem Abraão conversava? Reis. Você tem que aprender a lidar. Você é o herdeiro, você não é qualquer um. Você é príncipe, príncipe fala com rei. Filho de rei tem acesso direto ao rei. Amém? Pare de ficar com a cabeça baixa, com medo. Um demônio está me oprimindo. Fale com o rei. Confronte os reis das trevas. Aí o rei de Sodoma disse a Abraão, sabe de uma coisa? Dê-me as pessoas. Me dê as pessoas. Me dê os maridos, as esposas, as crianças, os adolescentes. Dê todo o povo para mim. Não se importe. E o resto, os bens, a riqueza, o dinheiro, fica com você. Pegue todo o dinheiro que você puder pegar. Mas o povo que se dane. Pegue tudo. O importante é eu ganhar dinheiro, o importante é eu ficar rico. O importante é a minha casa, o importante é eu. O importante é os bens. O importante é os dólares, os milhões. Ser um milionário. Glória a Deus. Mas as pessoas, antes de você vir para a igreja, você convidou alguém, dizendo, meu irmão, meu amigo, meu vizinho, meu patrão, minha amiga, meu inimigo, vamos juntos, porque Deus quer mudar a tua vida. Ou a tua mentalidade é assim, vamos para a igreja, e lá Deus vai me dar uma bênção, e eu vou fazer grandes negócios essa semana. Ei, olha aqui para mim, não está errado. Não está errado Deus te prosperar e querer que Deus prospere. No meu individual, Deus quer me abençoar. Mas tem algo maior, que é o coletivo. A nação está clamando, queridos. A nação está pobre. Dá-me os bens. Eu fico com os bens. E aí o povo que se dane. Eu dou lá bolsa disso, bolsa daquilo. Eu dou aquilo outro. Eu seduzo o povo, eu engano o povo. O importante é eu ficar bem.
se dane as famílias, se dane as crianças. Abraão, versículo 22, diz assim, olha o que é entendimento de herança. Vocês estão aí, igreja? Não estou batendo em ninguém não, né? Não? Glória a Deus. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma. Olha com quem Abraão falava. Abraão só falava com um rei, meu irmão. Está na hora de você olhar para os principados da tua nação e começar a dar de dedo na cara dele. Ei, rei de Sodoma. Sodoma era lugar de perversão. Sodoma era lugar de usurpação, de corrupção. Sodoma era lugar de prazeres desenfreados. Sodoma era lugar de luxúria. Ei, rei de Sodoma, quero te dizer uma coisa, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro, versículo 23, que não aceitarei nada do que lhe pertence, nada, quero nada teu, nem mesmo um cordão ou uma correia de sapato, para que você jamais venha dizer, você está rico? Porque eu te dei. A minha riqueza vem do Senhor. O provérbio diz assim, a riqueza do Senhor vem sobre ti e não acrescenta dores. Meu irmão, quando Deus te prospera, não tem crise econômica, não tem mercado financeiro, não tem especulação financeira, não tem nada que te abale, ela não te dá dores, você fica estável. A partir de 2008, 2009, 2010, no auge da crise econômica mundial, a Uganda teve 7% de crescimento, recebeu o perdão de todas as suas dívidas externas, perdão, não deve nada, e eles estão com um índice de alfabetização em todo o país, já está a casa dos 75%, Deus mudou a história dessa nação, Deus mudou a história política, econômica, social, espiritual, as trevas foram dissipadas. Quantos creem que Deus pode fazer isso na nossa nação? Meu irmão, é para isso que Deus te deu uma herança. É para isso, comece a falar com reis. Existe um principado na nossa nação, que diz que o Brasil é dele, que diz que ele vai destruir, vai oprimir. Ei, deve falar para ele, você não vai não. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. E meu irmão, comece a pregar o Evangelho. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Meu irmão, não se cale, o Evangelho é o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. Amém? Não é religião. Oh, vem para a minha igreja. Meu irmão, a tua igreja não vai mudar nada. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é um poder de Deus que muda. Amém? Glória a Deus. Quantos concordam com essa palavra? Aleluia. Vamos colocar em pé. Nós vamos ter um tempo de oração pela nossa nação, um tempo de tomar posse da nossa herança. A Bíblia diz que Daniel, ele entrou na Babilônia, e quando ele viu toda aquela opressão, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, o rei da Pérsia, o principado da Pérsia, começou a oprimir Daniel e as suas orações. A batalha foi tão grande que Deus enviou Miguel. E quando Miguel veio, Miguel disse para Daniel, Daniel, as tuas orações foram ouvidas no primeiro momento que você começou a orar, porque você é muito amado. Amém? Meu irmão, a nossa oração ela é ouvida sim. A oração que nós fazemos, Deus ouve. E quando a batalha é muito grande, Deus envia os seus anjos para guerrear em nosso favor. Querido, tem uma nação clamando nesse dia de hoje. Foi bonito de ver as capitais do Brasil inteira, o povo indo para a rua, vestido de verde e amarelo, fazendo declarações de que chega, basta. Querido, essas declarações são importantes, elas confrontam o mundo político. Os políticos, ouvem uma declaração de uma multidão dessa, eles tremem, mas o mundo espiritual não muda nada. Não muda aqui. Mas quando você, como igreja,
reivindica a tua herança, os demônios tremem. Amém? Olha para o teu irmão ao lado, diz para ele: você quer a tua herança? Querida, a nossa herança está assolada. A nossa herança é o Brasil. E tem uns governantes aí influenciados por demônios que estão assolando a nossa nação, oprimindo crianças, matando os velhos, desonrando os idosos, provocando violência, abortos, provocando drogas, violência, rebelião. Na minha terra não, no nosso país não. Eu quero que você estenda a sua mão para algum lugar dessa nação. Eu quero que você comece a reivindicar a tua herança. Comece a dizer: eu quero, é meu. Brasil é meu. Os jovens, ei, ministério de jovens, comece a reivindicar. Ministério de casais, comece a reivindicar. Adolescentes, ministério de adolescentes, ministério da música, comece a reivindicar. Ministério da política, do mundo comercial, empresarial, industrial, comece a reivindicar. Ei, Satanás, você não vai roubar a minha herança. Comece a declarar o poder de Deus sobre a nação. Erga sua voz, igreja. Levante um clamor e nós podemos mudar a história do nosso Brasil. Ei, Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és bendito. Tarabacá, tararabahá, satarabarabaca.